boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Já tem um bom tempinho, né, que eu não faço um vídeo, mas eu achei interessante eu fazer esse vídeo diante de algo que eu recentemente passei, né. Eu nunca tinha feito um vídeo relacionado à vida sentimental, mas eu achei interessante fazer esse vídeo, né. O objetivo de eu estar lançando pregações no YouTube não é me tornar famosa. Eu creio que a gente pode usar a tecnologia e o YouTube para o bem, né, para edificação de vidas. Então, hoje eu vou comentar sobre certos aspectos de algo que muita gente às vezes tropeça, né? Algo muito delicado, que é a área sentimental, a área de relacionamentos, que quando diz respeito a principalmente a você encontrar o seu esposo, a sua esposa, relacionada a namoro, enfim. Esse é um vídeo cristão, então antes de qualquer tipo de mensagem, tudo que for falado aqui vai estar pautado na palavra. Amém? Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, eu vou orar para ver o que Deus vai falar para mim, que tal, não sei o quê. Bom, as instruções foram deixadas na palavra. Cuidado para você não responsabilizar Deus diante das suas más decisões, tá? Porque os princípios para uma vida próspera, plena, estão aqui na palavra. Amém? Então a gente vai começar lendo em Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim: E assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Agora a gente vai para o capítulo 2, versículo 18 ao 25. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra de todos os animais selvagens e de todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que um homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Então é interessante a gente explicar, principalmente esse versículo que diz: Então por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E tem gente que questiona, mas no tempo de Adão e Eva não tinha pai nem mãe. Não. A gente tem que entender que os escritos, né, de Gênesis, ainda que a autoria seja dada a Moisés, Gênesis ele foi escrito também, né, vamos dizer assim, é alguém que está olhando para o passado e recebe uma revelação daquilo que aconteceu pelo Espírito de Deus, que aconteceu numa época muito remota, onde nem existia escrita, né? Então é Moisés olhando para o passado. Quando a gente lê esse versículo, por isso que o homem deixa o pai e a mãe, é Moisés explicando no presente como é que se dá as relações, né, dos patriarcas no tempo que ele escreveu. Moisés, desculpe. Moisés, o autor do livro. Então é ele falando no contexto dele e explicando: olha gente, é por isso que o homem deixa o pai e a mãe, porque Deus no início de tudo disse que era preciso uma auxiliadora idônea, uma ajudadora que viesse ser como o homem
reconheça, né, como sendo a sua própria carne. Então aqui a gente, nesse contexto aqui de Gênesis, a gente já vê princípios muito importantes. Olha só que interessante. Deus primeiro vai falar no capítulo 1:27 que Deus criou os seres humanos e os criou parecido com Deus, com capacidade de governo, de dominar a terra. Então olha só, Deus já te deu capacidade para governar tudo que está à sua volta, inclusive a sua vida. Como assim? Ué, você está falando para a gente não depender do Espírito Santo? Não, nada disso. Eu estou falando que o seu relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, porque a gente não pode esquecer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, faz com que a sua mente seja iluminada com o entendimento de Deus. Então você não precisa buscar profeta para dizer se é de Deus, se não é de Deus, algo na sua área sentimental, porque você tem a palavra para entender os princípios da palavra. E ele diz aqui capacidade de governo, ou seja, Deus ele coloca o ser humano como responsável pelas suas atitudes e pelas suas decisões. E o homem que recuperou o seu relacionamento com Deus, porque esse contexto aqui, o homem ainda não tinha caído. Então o pecado ainda não tinha contaminado a alma, o corpo, a mente. Mas nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recuperamos o Éden novamente, porque nós recuperamos o nosso relacionamento com Deus. Então isso aqui continua valendo pra gente. Domine. Domine. Não é para você se deixar dominar por circunstâncias nem pessoas. Domine. Exerça sua autoridade e domine. Por que eu estou falando isso? Queridos irmãos, queridas irmãs, porque se tem uma área que o diabo gosta de entrar na vida de uma pessoa para destruir, atrapalhar ministério, atrapalhar tudo, é a área sentimental. Porque se você casa com a pessoa errada, você atrasa a sua vida e às vezes até o seu ministério também fica atrasado e tudo dá errado, né? Porque você entra num jugo desigual, você entra num jugo que não é seu. Então, já que eu mencionei aqui jugo desigual, olha o que a palavra de Deus tem para nós. Quando Deus preparou Eva para Adão, ele disse assim, agora sim, versículo 23, eu estou na linguagem dos dias de hoje, tá, irmãos? Agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada mulher porque Deus a tirou do homem. Deixa eu falar um segredo sobre esse princípio. Ninguém aqui tem a missão de ser o Espírito Santo de Deus não, tá? Então essa história que tem às vezes irmãzinha fala assim, namora com meu filho, meu filho tá precisando de uma menina assim da igreja para dar um jeito na vida dele. Eu vou te falar uma coisa, você não aceita esse jugo sobre a sua vida não, minha irmã. Tá? Ah, porque ele tá nas drogas, ele não consegue se firmar, ele precisa de alguém assim que seja de Deus, não. O que essa irmãzinha tá querendo é lançar o problema sobre a sua vida. O negócio é sério, eu vou falar. Porque tudo isso que eu estou pregando, eu tenho autoridade para pregar, porque eu já passei. A irmãzinha é uma bênção. Irmãzinha de oração, Deus usa ela tremendamente. Mas você não pode tomar decisões baseadas em emoções. Você não pode se deixar manipular por pessoas que querem jogar o problema sobre você. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o Espírito Santo? Eu não sou o Espírito Santo, você é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo chama-se Espírito Santo. E outra coisa, ninguém muda ninguém. Se você for se relacionar com uma pessoa, aí vem, né, um familiar. Ai, coitadinho, coitadinho, porque teve uma infância difícil, porque passou por isso, passou por aquilo. Então que ele e ela precisa agora não é de um relacionamento, né, de namorar, né, de casar, né, de beijar, nem nada disso. Sabe o que a pessoa precisa? De libertação. Porque ninguém é tábua de salvação na vida de ninguém. E ninguém tem o direito de colocar problemas sobre as suas costas, nem nas minhas costas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando Deus diz assim, através da palavra, agora sim, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, poxa, alguém com a mesma estrutura do que eu. Irmão, porque quando você for escolher
uma mulher para você, vê se ela é compatível com você. Ei, irmã, quando você for escolher um namorado, porque você tem direito de escolher. Não é o que te apresentam, não. Você tem direito de escolher. Você tem que ver se há essa compatibilidade aqui, principalmente de ministério. Por que tem tanta gente errada, sozinha, casada, mas está sozinho? Ah, é pastor, cadê a esposa? Não tá. Ou então, ao contrário, muita mulher dentro da igreja, cadê os maridos? Não tá. Mas no tempo da ignorância, fez uma aliança com quem não devia. Aí a pessoa paga preço. Aí é uma questão de decisão. Você vai querer pagar preço? A vida é sua, a responsabilidade é sua. Se decidir casar, vai roer o osso até o final. Então, já que você tem que escolher, escolhe sob o padrão da palavra, dos princípios. O que eu estou falando de mesma estrutura? Eu estou falando que cada um tem um nível espiritual, cada um tem um nível de maturidade emocional, cada um tem uma trajetória, irmãos. Vê se essa pessoa é compatível com você. Vê se ela tem o mesmo propósito de vida. Vê se ela tem futuro, se ela ou ele tem metas, tem objetivos. Ou uma pessoa que está rodando em círculos, que não sabe o que é da vida. Teve já um cidadão que eu perguntei, tô afim de você, qual o seu chamado? Sabe que eu nunca parei para pensar nisso? E aí? Deus une propósitos. Deus une chamados. Porque o propósito do casal não é só se relacionar sexualmente, não. Ele cumpre um chamado junto. E o chamado tem que ser exercido pelos dois. Para a pombageira não entrar para não dar brecha, do cara se sentir sozinho dentro da igreja, nem a mulher sozinha dentro da igreja. Porque ela apronta. Tá? O mundo espiritual é muito sério. Então, irmãos, eu tô falando isso porque a palavra ela não erra. Se você seguir os princípios da palavra, a Bíblia diz que te sucederá bem. É o conselho que Deus fez para Josué. Josué, em Josué 1, você medita na palavra de dia e de noite para que tudo que você venha fazer, você tenha sucesso. Né? Não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda. Aí, continuando, aí ele vai dizer assim no 24, é por isso que o homem deixa, olha só outra coisa, hein? É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Tem versões que dizem uma só carne, né? Então, irmãos, olha como é que é sério esse negócio aqui. A Bíblia não diz assim, deixará o adolescente, não. Deixará o jovem, não. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e tornar-se-ão uma só carne. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que adolescente não está autorizado na palavra para namorar, não. Porque o propósito de um relacionamento de homem se chegar a uma mulher é que ele tenha como tirá-la da casa dos pais, porque ele é um homem. E quando é um homem, entende-se que ele tem capacidade de trabalho. Porque se um homem for tirar uma mulher da casa dos pais, ele tem que arcar como um provedor, sim, que é um dos papéis do homem. Então, se a pessoa não tem onde cair morta, a pessoa é um jovem que está na faculdade, vai ficar beijando, namorando anos e anos e anos para quê? Para cair em pecado? Por que Paulo lá na frente vai dizer assim, é melhor casar do que se abrasar? Irmão, aí você diz assim, mas cada um é cada um. Cada um é cada um. Agora não menospreza a sua carne não, tá? Porque ela quer viver todos os dias. E todo mundo sabe que quanto mais se beija, melhor fica. Namoro sem perspectiva de casamento é pedir para cair. Então cuidado com o beijo. Cuidado com os abraços. Cuidado como você conduz isso daí. Depois você não vai culpar o diabo, vai culpar, foi Deus que quis. Deus que quis não, Deus não está por trás de gravidez indesejada. Deus não está assinando embaixo de escândalo dentro da igreja. Deixará o homem
Então eu vou dar um conselho para você, como eu já tive que falar a certos cidadãos que já apareceram. Ah, fulano... E geralmente uma irmãzinha que gosta de botar na fita. Fulano é uma bênção. Ele é uma bênção. Todos nós somos uma bênção. Todos nós somos filhos de Deus. Ah, mas fulano está desempregado. Fulano está desempregado há anos. Aí o camarada ainda diz a desculpa assim, não, porque eu sou missionário. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que pensa assim, se você calhar de parar no meu vídeo, né? Porque ou a pessoa vai gostar do vídeo, vai ser esclarecedor, ou quem está no erro vai me odiar. Mas que isso sirva de exortação para você tomar um rumo na sua vida. Não vem com essa história de falar que é missionário, não, porque eu também sou missionária. Eu estudei, fiz 2 faculdades, fiz 2 pós, já tive tempo de ter provisão de ministério, honrando o meu chamado. Hoje eu não tenho contribuição da igreja comigo. Mas eu estou fazendo que nem Paulo. Paulo, como missionário, ele dizia que ele não queria ser pesado a nenhuma igreja. Só teve uma igreja que ajudou ele, que foi de Filipenses. E vou te dizer, quando Paulo precisava, sabe o que ele fazia? Ele ia trabalhar e pregava ao mesmo tempo. Ele era fazedor de tendas. Então não vem com essa história que você é missionário, que você tem que viver pela fé, porque muitas das vezes é uma desculpa de desocupado. Você vai estudar, você vai fazer Enem, vai fazer vestibular. Até porque determinados países, como missionário, você não pode entrar. Você tem que entrar com uma profissão. A demanda de um campo missionário é muito grande. Então, ser missionário não é coisa para desocupado, não. Não é coisa para desempregado, não. Você tem que ser o melhor. E você tem que fazer inglês, você tem que fazer espanhol, você tem que investir em línguas. Então, o missionário, ele é o ouro da casa, ele é o melhor. Ele é aquele que é preparado para levantar uma igreja desde o osso. De fundamentar, de ir com alicerce, fundar uma igreja e ir embora. Esse é o missionário. Então você tem que estudar pra caramba. E honrar o evangelho. Então essa história, não, irmão, é uma benção, entrega a revelação. Ai, mas o irmão vive no monte. Raciocina aqui comigo. Se a pessoa vive de manhã no monte, de tarde no monte, mora no monte, ela tá trabalhando? Não. Se você quiser se juntar com esse tipo de pessoa, você vai se juntar com alguém que vai ter condições de bancar uma casa, um casamento? Então, minha irmã, raciocina. Porque Deus não vai bradar nas nuvens, não, dizendo não é de Deus, ou é de Deus. Não, você tem a capacidade de raciocínio. Está aqui na palavra. Deixará o seu pai e a sua mãe. Ele tem que ter cacife para sair da casa dos pais, preparar uma casa para você e colocar você lá dentro. Isso aqui tem a ver com a cultura judaica. Você sabia que aquele capítulo de João 14, quando diz assim, não se turbe o vosso coração, crê de Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas? Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus, ele cita dentro das suas instruções, baseado dentro da cultura judaica, que é o seguinte, ele tinha como propósito aqui na terra levantar sua noiva. Agora a noiva somos nós. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, na visão judaica, quando o camarada estava afim de uma menina, primeiro de tudo, não tinha namoro não, já era um compromisso civil que era assinado por ambas as partes da família da noiva e do noivo, que se chama noivado. Só que a papelada do noivado já era como se fosse um casamento. E nessa papelada já estava escrito o dote que ele ia dar para a menina. Então, era não sei quantos candelabros de ouro, era tapete de não sei o que, eram joias, eram diamantes, eram cordões de ouro, cordões de prata, peças de prata, tudo que ia precisar para a nova casa. Tá? Quando ele diz para os seus discípulos, vou preparar-vos lugar, é porque na cultura judaica, quando um rapaz pegava a moça, né, com as duas famílias acordavam que ela seria esposa dele,
Ela era esposa, vamos dizer assim, perante a lei. Mas eles ainda não tinham coabitado. E é nesse período, depois de selar o noivado, que ele tinha por volta de um ano e pouco, não passava de um ano e meio, para preparar a casa, para aí sim eles comemorarem as bodas na nova casa que ele tinha preparado e ter o direito de desposar sua esposa. Então a cultura judaica defende, e é por isso que Jesus decidiu se manifestar nessa cultura, que os casamentos entre homens e mulher diz que o dever de provedor é do homem. Claro que o dia de hoje está difícil, não estou dizendo que mulher não tem que trabalhar, mas a gente pode ajudar. Mas a responsabilidade de tirar você da sua casa e colocar num teto, e não é num teto com um colchão no chão, não. É com máquina de lavar, é com tudo que tem direito. Não está casando com uma escrava. Tudo. Primeiro mobília tudo, ele prepara tudo, bem aconchegante para receber a noiva e casar. Então, minha irmã, essa é a visão. Então, varão, se você está atrasado, corre atrás. Vai fazer concurso, vai estudar, vai passar no Enem. Você dá o seu jeito. Agora, quem fugir desses princípios aqui, você vai se dar mal. E depois não vai adiantar falar, ah, mas era de Deus, me disseram não. Tem muita gente emocional, e vou te falar, área sentimental você não pode ser emocional, você tem que resolver com a razão. Você tem que ver todos esses princípios que eu falei para você. Isso foi conselho de uma grande pastora, que eu tenho ela assim no meu coração. E quando eu estava na dúvida de resolver sobre um relacionamento, ela falou assim, causa sentimental não se raciocina com emoção, porque o nosso coração é duvidoso. Causa sentimental você coloca na balança e pesa. É racionalidade. Vê se está dentro da palavra, vê as atitudes do camarada. Outra coisa, se o camarada... Observa, você que já está namorando ou está noiva. Seu noivo escuta a mãe dele? Então não espere que ele vai te escutar, porque se ele não escuta a mãe dele, ele não vai te escutar. Ei, você que tá noivo, da sua noiva, ah, ela é linda, ela é linda. Ela escuta o pai, ela escuta a mãe, porque se não escutar pai e mãe, ela não vai te honrar como sacerdote da casa. O que mais está acontecendo como problema, por que tem tanto curso para casal dentro da igreja? Porque a mulherada tá achando que tem que dominar a casa, né? E isso aí é complicado, porque isso tira a autoridade do varão. Então